Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Angra em Revista, sábado 17 de julho, connosco e como é habitual o professor Alan Menezes, Presidente da Câmara. Sr. Professor, muito boa tarde mais uma vez. Muito boa tarde. Obrigado por estes minutinhos que oportunidade, obrigado. Que voltamos a dispensar para falar sobre a forma como o nosso Conselho, a nossa cidade tem indo evoluindo ao longo dos últimos dias e começaria, apesar de estarmos no verão, mas é como a formiga e a cigarra, há as que trabalham e as que cantam, não é mesmo assim? Mas muito recentemente a Câmara distribuiu por algumas juntas, penso que não por todas, kits de proteção civil, juntas que criaram especificamente núcleos do Serviço Municipal, não é? De Proteção Civil. Sim, a Câmara disponibilizou a todas as juntas do Conselho que criem o respectivo núcleo. Há uma legislação e há um conjunto de regulamentos e depois isto tem a ver também com a operacionalização do plano de emergência do próprio município. As juntas de freguesia podem, aquelas que entenderem, criar um núcleo. Quando esses núcleos sejam criados, a Câmara assumiu o compromisso de oferecer um kit básico de proteção civil. Basicamente trata-se de um gerador com alguma potência e depois equipamento para iluminação, pás, equipamento para limpeza, equipamento de sinalização, ou seja, aquele conjunto de materiais que é necessário logo numa primeira para fazer fase, uma primeira intervenção ou para não? fazer aquelas intervenções complementares. Aquilo que a nossa experiência indica é quando há problemas de proteção civil. Eu, por exemplo, nestes dias, basta ver a televisão, o que está a acontecer na Alemanha, com inundações gravíssimas, com mortes e destruição generalizada. Quando isto acontece, e aqui já nos aconteceu algumas vezes, os serviços de proteção civil mais centrais, quer o regional, quer o municipal, têm que se dedicar às grandes coisas, aos grandes eventos. E depois ficam os entupimentos dos bueiros, que às vezes causam também grandes danos, com inundações de casas, ficam outras pequenas intervenções que podem ser rapidamente resolvidas e que podem prevenir que coisas mais graves venham a acontecer. Portanto, estes kits estão essencialmente voltados para isto, para uma primeira intervenção e depois para aquelas intervenções complementares durante grandes eventos, por forma a garantir que não surgem novas frentes do problema depois dele estar instalado, ou seja, quando os serviços já estão concentrados em determinado lugar. Neste momento, três dos nossos municípios, os primeiros, já criaram este núcleo, foram os primeiros a receber, foi São Mateus, foi o Porto Judeu e foi São Bartolomeu, mas nós temos 19 kits disponíveis agora já não são 19, são 16. Sim, para as 19 freguesias. E eles ainda não foram entregues porquê? Porque falta as juntas fazerem o que lhes compete, não é? As juntas ainda não fizeram isso. Também este não é o melhor período para isso, e eu creio que a maior parte das juntas, e bem, optou por apenas operacionalizar isto após as eleições. Ou seja, nós também começámos um bocadinho tarde com esta iniciativa, o que fez com que poucas juntas tivessem o tempo necessário para isso. Estou convencido que dentro de pouco tempo todas as juntas do Conselho terão o seu núcleo a funcionar e isso é para nós uma grande ajuda, porque ficamos com a garantia quando acontecer qualquer coisa temos logo uma primeira intervenção. Apesar de aparentemente serem materiais relativamente baratos, criar 19 kits e distribuí-los, os geradores não vão ser propriamente baratos, mas enfim, pás e sinais e tal. Tem noção do investimento global que a Câmara faz neste reforço do Serviço de Proteção Civil? Cada kit custa entre os 4 e os 5 mil euros. Pois, pensando que não, lá está. Portanto, exatamente, é fazer a multiplicação. Somado, são 19. E, portanto, o que acontece é que não é, digamos, isoladamente, não é uma coisa excessivamente cara, no conjunto é um investimento, mas a verdade é que qualquer investimento que seja feito na segurança das pessoas é sempre um bom investimento e isto permite também que, da parte do Serviço Municipal de Proteção Civil, se tenha aqui uma maior confiança que temos aqui outros sistemas a ajudar e que nos podemos concentrar nas coisas mais graves e deixar para as juntas de freguesia a resolução dos problemas mais pequenos. Sendo as câmaras e neste caso depois as suas parceiras juntas de freguesia a primeira linha de atuação do Serviço de Proteção Civil, o que é neste momento, não era inicialmente, aliás também sabemos que é relativamente recente o surgimento do próprio Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, é já dos últimos, do último anos. Quarto século talvez até... Não, fez 40 anos. Até pensei que era mais recente da forma como... O Serviço Regional é filho direto da catástrofe do sismo de 1980. Ou seja, ele foi criado na sequência do sismo e em resultado da experiência traumática que foi o sismo e as suas consequências.
Claro que ao longo dos anos foi ganhando diferentes configurações e foi-se modernizando, e hoje a região dispõe de um excelente serviço de proteção civil, aliás, dos melhores do seu género existente em qualquer lado. Perguntava-lhe, ao longo, a Câmara obriga-se então a ter um serviço municipal que com certeza também dá que fazer, porque há de ter que ter um coordenador, há de ter que ter funcionários como sempre adstritos a ele, não é? O Serviço Municipal... sistemas de comunicação, eventualmente, estou aqui a pensar... O Serviço Municipal de Proteção Civil é um serviço que tem um coordenador, que é especializado nessa área, mas é essencialmente um serviço de mobilização, ou seja, é um núcleo pequeno que tem um bom sistema de comunicações e tem um armazém com os bens e os equipamentos necessários para uma primeira intervenção, mas é essencialmente um serviço que se destina a mobilizar outros serviços. Ou seja, no caso de acontecer qualquer coisa... Os operacionais são chamados só quando necessários. São chamados primeiro os operacionais da Câmara e depois operacionais de empreiteiros e operacionais, inclusive se for necessário, das Forças Armadas ou daquilo que venha a ser necessário. Ou seja, é um serviço que coordena e que mobiliza e que tem uma capacidade de intervenção muito rápida. Aliás, a experiência que aconteceu ao longo destes anos, quando acontece qualquer coisa que exija intervenção, nomeadamente as chuvas, não é? Normalmente ainda não aconteceu o incidente e a mobilização já está a acontecer, porque também temos um bom sistema de vigilância, temos estações meteorológicas montadas um pouco por todo o concelho e fomos acompanhando, digamos, ao segundo a evolução E respondem diretamente ao Serviço de Proteção Civil Regional É um serviço que é comandado, temos um coordenador, mas o responsável último é o Presidente da Câmara, que tem que se responsabiliza por isso e obviamente que coordena com o Serviço Municipal de Proteção, o Serviço Regional de Proteção Civil, quando, enfim, a dimensão do incidente excede a sua própria capacidade de intervenção, ou seja, quando nós esgotamos a nossa capacidade de resolver o problema, pois temos que chamar uma força superior, digamos assim. Ao escalão que está acima, e esse, por sua vez, também é um serviço mobilizador, tem que mobilizar ainda mais recursos. Felizmente, nestes já quase 8 anos que estou aqui na Câmara, já aconteceram vários incidentes, alguns com relativa gravidade, mas até agora nunca foi preciso exceder o limiar de intervenção do próprio Serviço Municipal. O Serviço Municipal até agora tem dado provas de capacidade de resolver o assunto, e eu lembro algumas situações relativamente dramáticas, como foram as grandes cheias aqui no centro da cidade, em que nós conseguimos praticamente numa noite limpar a cidade toda, ou seja, aconteceu numa tarde, no outro dia de manhã as pessoas até nem acreditavam que tivesse acontecido uma coisa tão grave. Já tivemos também cheias com alguma gravidade aqui nas freguesias para o oeste, ali em Santa Bárbara e nas 12 Ribeiras, naquelas freguesias aqui nas 5 Ribeiras, aqui nas faldas da Serra de Santa Bárbara, em que também fomos capazes, só com o serviço municipal, resolver o problema. Mas obviamente que um dia acontecerá algo tão grave que é preciso coordenar, e é para isso que existem todos estes níveis de serviço. E as juntas automaticamente estão incluídas também neste... As juntas são incluídas de imediato no serviço municipal, que depois portanto, os respectivos presidentes serão logo postos em prevenção e em prontidão. E fazem parte depois da equipa que coordena a intervenção. Estes núcleos destinam-se a agir antes que chegue lá o outro serviço e particularmente a realizar as tarefas complementares. Nós, com a experiência que fomos tendo, aprendemos que não é possível estar em todo o lado ao mesmo tempo e depois é preciso selecionar áreas de intervenção. Claro que vamos para as coisas mais perigosas, para as coisas maiores, mas ficam outras coisas que é preciso resolver. Sei lá, numa freguesia, quando há uma cheia, com certeza que o serviço vai se concentrar na zona em que a Ribeira extravasou ou que aconteceu qualquer coisa. Mas a verdade é que pela freguesia toda há bueiros entupidos, há água que entrou na casa de uma pessoa, enfim, há um conjunto de pequenos incidentes que, se não tivermos este serviço da própria freguesia, vão ficar em lista de espera e só depois de resolvido o problema grande é que é possível lá ir. Assim é possível resolver de imediato também estas pequenas coisas, com a vantagem que muitas vezes estas pequenas coisas, se não forem resolvidas de imediato, tendem a crescer. Se continuar a chover e o bueiro não for desentupido, mais dia, menos dia, a coisa o que vai acontecer é que dali a bocado aquilo que era apenas um pequeno problema na estrada se transforma num problema com um ou mais casas que ficam inundadas. Portanto, nós temos esta noção de que termos estes serviços complementares
podem reduzir também a extensão dos próprios danos e evitar que pequenas coisas cresçam e se transformem em grandes coisas. Falamos aí falou o Presidente concretamente lembrou-nos os casos ali das freguesias da zona poente da ilha. Ainda muito recentemente no Diário Insular saiu notícia de um proprietário de um terreno que está com algumas dificuldades. É óbvio que aquilo, se bem sei, não é uma responsabilidade da Câmara, é uma responsabilidade, penso que das obras públicas, mas o que lhe queria perguntar era, pegando neste exemplo, se tudo aquilo que a Câmara tinha, e nós fomos aqui falando ao longo de vários programas sobre isso, mas se tudo o que tinha que ser feito está de facto encaminhado. Não está tudo feito, mas está quase tudo feito. Quando aconteceram, aliás, faz parte das próprias atribuições das diferentes entidades, a gestão das vias está distribuída de maneira que as vias regionais, no caso da estrada regional, que é onde acontece esse problema, é gerido pelo Governo, através das obras públicas, as vias municipais pela Câmara, os caminhos florestais por serviços, enfim, depois cada entidade toma conta dos seus daquilo caminhos. Que é seu, sim. E o que acontece quando há problemas como este, neste caso, é uma passagem hidráulica, ou seja, uma espécie, um canal por debaixo da estrada que não tem capacidade para resolver o problema da água que vem de montante, a entidade responsável é a entidade gestora daquela via. No caso concreto, trata-se de uma passagem por debaixo da estrada regional e, portanto, compete, obviamente, às a obras administração públicas, regional que tem que resolver. Mas, voltando às questões da Câmara, pois nós ainda já resolvemos praticamente tudo, já fizemos um conjunto de pontes grandes e agora pontos de maneira que ali não vai entupir com certeza, mas continuamos a ter pavimentos que ficaram danificados, fomos reparando os casos mais graves, mas ainda há danos que ao longo do tempo teremos que ir resolvendo. Nós nestes últimos anos não temos tido nenhum financiamento para pavimentos, o que é isto é um resultou do quadro comunitário de apoio. Exatamente. O resultado disso é que nós temos atrasado o mais possível esses investimentos, fazendo obviamente aqueles que são essenciais. Nós não vamos deixar os caminhos esburacados, nem os caminhos em muito mau estado. Temos vindo a resolver nem aqueles sequer casos. Nestes casos de iminente ou de comprovada catástrofe, nem nestes casos há apoio ao asfalto, não é? Não há. Só em casos de saneamento, tenho a ideia que eu disse uma vez. Saneamento, mas mesmo assim acho que é até 10% do valor do investimento total, ou seja, basicamente dá para tapar uma vala, mas não mais do que isso. O que acontece é que nós fomos substituindo os pavimentos que foram mais afetados, em alguns casos foram totalmente lavados, já estão todos recolocados, mas há ainda aí zonas que estão a precisar de investimento e a questão dos pavimentos é neste momento uma das prioridades para o município, porque nós temos uma rede viária muito extensa e é verdade que temos muitas boas vias, mas também temos aí alguns troços a necessitar urgentemente de repavimentação. Estamos a fazer, em alguns casos, aqueles casos mais urgentes, mas era preciso um plano global de revisão da rede viária, algo que custa uns tantos milhões de euros e que tem que possivelmente só as perspectivas do próximo quadro comunitário de apoio para esta vertente em particular não são propriamente más, não é? São positivas, ou seja, este tipo, não há dinheiro nesse quadro, não haverá financiamento para a abertura de novas estradas, mas há sim para reposições e resolver este tipo de problemas. Portanto, nós temos a esperança que já a partir do ano que vem vamos ter uma capacidade maior. O problema do pensamento macro de quem está no centro da Europa, não é? Porque, por exemplo, agora vamos ouvindo, tem acontecido já ao longo dos últimos dias algumas listas de candidatos, as juntas de freguesia dos diversos partidos que se têm vindo a apresentar em alguns sítios. Por exemplo, outro dia ouvia no Cabo da Praia, a Presidente de Junta dizia que uma das reivindicações que Cabo da Praia precisava era de abertura de novos arruamentos para a expansão da própria malha urbana. Lá está, é um investimento que depois, em termos municipais, fica sempre esbarrado. Estamos a falar de uma coisa diferente, estamos a falar de uma urbanização e aí percebe-se, a Europa não quer mais autoestradas, como nós conhecemos, mas depois ao nível micro há necessidades. Sim, mas esse nível micro creio que está coberto pelo novo quadro. Muito bem. O que não está é fazer uma nova estrada à volta da ilha ou fazer uma autoestrada daqui para os biscoitos, isso é que não. Sim, não, como é óbvio. Houve em tempos uma teoria de uma via rápida para o oeste, não é? Essa parte é que não, e acho que com alguma razoabilidade não. Muito bem. Mas eu creio que será possível ao longo dos próximos anos resolver essa questão, e no caso do município de Angra, se não for através de fundos comunitários, tem que ser com fundos próprios. Outras obras terão que fazer aqui
um abrandamento para permitir que se faça, mas a verdade é que nós precisamos de investir nas estradas. Ainda recentemente, por exemplo, no município vizinho, exatamente o único empréstimo que foi feito foi para asfaltar estradas neste mandato que está agora a chegar. Nós não precisamos de fazer empréstimo, mas também nestes últimos tempos sim, mas lá está, 1,6 milhões de euros de fundos próprios da Câmara que foram investidos nestes últimos 2 anos em arranjos de estradas, e a verdade é que é este dinheiro todo, mas depois quando nós vemos o produto... Enfim, é pouco, porque o metro cúbico de asfalto é quase como o quilate do diamante, não é? Não, e a verdade é que às vezes uma coisa que parece pouco, seja 1 quilómetro de estrada, é muito dinheiro. Não, e depois... 1 quilómetro de estrada no meio da rede viária não é grande coisa. Exatamente. Presidente, deixe-me ainda falar só da questão das ribeiras para percebermos uma coisa. Esperemos que isto não seja adivinhar nenhuma inundação. Não, pelo amor de Deus, era o que faltava. Mas curiosidade que me assola agora aqui, que tem-se feito de facto ao longo dos anos, e fruto também destas alterações climáticas com que temos vindo a ser confrontados, e nota-se claramente que estes eventos mais fortes e pontuais resultam desta alteração também que o mundo nos provoca. Tem-se feito muita sensibilização, muito trabalho, até de recuperação e de reabilitação dos leitos das próprias ribeiras. O caso, por exemplo, de Porto Judão e Ribeirinha são paradigmáticos dos investimentos grandes que foram realizados nesse sentido. Continua a haver ainda problemas ao nível da poluição, da deposição de detritos e de resíduos nos cursos de água, ou o que vem aparando, o que vai acontecendo e o que vai provocando estes casos mais pontuais quando chove muito são apenas pedras e árvores e ramos que vão caindo naturalmente. Há um pouco de tudo. Infelizmente nós temos um passivo ambiental que está muito resolvido, mas não está totalmente resolvido. Deram-se passos de gigante nessa matéria. Hoje nós temos, felizmente, em toda a ilha, as nossas ribeiras essencialmente limpas. Elas já foram verdadeiras lixeiras em tempos anteriores, agora acontece aquilo, e contudo não é perfeito e nós continuamos a ter alguns problemas. Depois nós temos um outro legado, que é o legado da construção dentro das ribeiras. E isso é um assunto muito complicado. Pois este é talvez o mais complexo. E tem gênese muito antiga, tem a ver com as pessoas com menos dinheiro e que não tinham terra própria foram construir as suas habitações, enfim, nas terras, no espaço que estava livre, e portanto ocuparam leitos de ribeira. E depois temos também... E naturalmente fixavam-se à volta daquilo que era uma matéria-prima essencial, não é? E tivemos uma outra circunstância, que foi o sismo de 1980, que fez com que muitas das casas que marginam as ribeiras, enfim, utilizando os mecanismos da reconstrução, tivessem crescido para a ribeira, para dentro da ribeira. Muitas casas de banho que foram construídas dentro da ribeira. Portanto, nós temos um legado de construção sobre as linhas de água que é difícil de resolver. Temos vindo a resolver o melhor possível, mas ao longo destes anos a Câmara tem vindo a comprar, e já comprou para aí uma boa meia dúzia de casas dentro de ribeiras, com o objetivo de as demolir e retirá-las dali, porque há situações nomeadamente que não São podem Bento, ser... não é? E Ribeirinha. Em São Bento, houve também na Ribeirinha, houve ali ao pé da Vinha Brava, nas 5 ribeiras, em Santa Bárbara. Lá está, mais do que possamos pensar. O que vai acontecendo é que há situações em que não é possível resolver, ou seja, a ribeira está ali, a água tem que passar, e em muitos casos é mais barato remover uma casa do que estar a fazer obras de engenharia que depois custam milhões, e é isso que se tem feito. Aliás, as pessoas, a olharem para o que aconteceu, por exemplo, ali em Santa Bárbara, se descerem a canada da ajuda, vão ver que umas das hortinhas que havia para ali abaixo foram compradas pela Câmara, exatamente para garantir que resolve o problema da ribeira. Foram algumas ruínas que estavam ali, foram removidas. Ou seja, nós o que temos vindo a fazer é, obviamente, devolver à natureza aquilo que era da natureza, que esta matéria tem, e nós não podemos ir desalojar pessoas assim, sem mais nem menos, mas quando a oportunidade surge, tentar resolver o problema de forma que não haja no futuro isso, até porque a questão das mudanças climáticas começam a ser algo tão evidente que já ninguém, nem mesmo os mais céticos, podem ignorar. Basta pensar que Vancouver, que é uma terra fresca no Canadá, teve quase 50 graus, exatamente. O que é algo que nós esperaríamos no centro do deserto do Saara, mas não era com certeza no Canadá. E basta olhar para o que está a acontecer nesta semana. Sim, de um lado arde, do outro chove. Olhem para o centro da Europa, o que está a acontecer nestes últimos dias, para se ver a severidade destas matérias, e até em países que têm um ordenamento do território bastante mais avançado do que o nosso.
por isso nós temos um conjunto de vulnerabilidades que não podem ser ignoradas e é importante perceber que às vezes quando se recusa uma licença de construção ou de ampliação de uma casa porque ela está junto de uma ribeira, não é má vontade do Presidente da Câmara, nem é tentar implicar com quem quer que seja, tentar salvaguardar a segurança de todos, porque não é apenas o dono da casa que fica em risco, é depois toda a vizinhança, porque obviamente quando a ribeira extravasa, não extravasa apenas para aquela casa, às vezes vem para ruas abaixo, enfim, basta pensar o que nós tivemos há 2 anos atrás, aqui nestas freguesias para o oeste, ou o que aconteceu no Porto Judeu há 8 ou 9 anos atrás, um bocadinho mais atrás. Portanto, nós estamos a falar de algo que tem uma grande importância para a segurança das pessoas e há que respeitar. Como é óbvio. Presidente, seguindo o curso normal, o leito da Ribeira, ela vem desaguar ao mar, como tudo, não é? Enfim. E à beira do mar nós temos um conjunto de belíssimas zonas balneares. Passa hoje precisamente 1 mês e 2 dias, a época balneária em Angra começou a 15 do mês passado, estamos a 17 de julho. Que balanço já é que se pode fazer deste primeiro mês de época balnear nas diversas zonas de Angra? Até agora as coisas correram muito bem, não tivemos nenhum incidente, o que é muito bom, é aliás um dos grandes problemas da época balneária, que de vez em quando acontecem acidentes com banhistas ou com alguém que tem algum problema junto ao mar. Felizmente até agora nada de muito grave aconteceu, uns tantos escorregões, umas coisas normal, relativamente menos graves. Agora, obviamente que fica sempre aqui o apelo para o cuidado. Esta questão de ir ao mar exige alguma cautela, exige particularmente quem vai para zonas não vigiadas. As zonas não vigiadas são muito importantes porque elas permitem que as pessoas também gozem o mar com alguma privacidade e com alguma tranquilidade, mas a verdade é que essas zonas exigem uma vigilância do próprio muito grande e as cautelas necessárias, particularmente para quem nada menos bem ou nos dias em que há muita ondulação, porque um dos grandes riscos são as pancadas contra as pedras que depois rapidamente se podem transformar num afogamento e, portanto, é muito importante garantir a segurança das pessoas e avisar no sentido de cada um de nós ser um agente de proteção, quer de nós próprios, quer de quem está ali à volta. E isso a proteção civil importante. Começa em cada um de nós, já dizia um slogan. E neste caso é uma forma de proteção civil, porque obviamente não pode haver nadadores salvadores em todo o lado, nem deve haver, isso não faz sentido que assim seja. Quem tem essa necessidade de vir para os sítios que estão devidamente assinalados, os outros sítios são importantes, são extremamente úteis. Eu pessoalmente gosto de ir para esses sítios, mas isso deve ser usado com aquela cautela que todos nós que vivemos em ilhas conhecemos, ou seja, o mar é preciso estar sempre de olho nele. E há de facto alguns acessos que foram melhorados aqui pela costa. Outro dia, por acaso, fui a um sítio onde não ia desde pequenino, ali à Poça dos Frades, aqui no caminho para São Mateus, logo mais à frente da Vila Maria também, e com bons acessos já feitos até lá abaixo. Depois é preciso, de facto, as pessoas terem cautela. Nós fizemos um esforço grande no sentido de criar acessos alternativos, particularmente recuperando acessos antigos a lugares que existiam. Isto porquê? Porque o ano passado, e creio que este ano será a mesma coisa, foi um ano de recorde na afluência às zonas balneares. Até porque não há outras festas, não há outras formas. Nós tivemos verdadeiras multidões nas zonas balneares. E isto implica tentar dispersar, ou seja, nós não podemos continuar a concentrar toda a gente nos mesmos sítios. Precisamos de criar pequenos núcleos em que as pessoas, particularmente aqueles que se sentem mais à vontade ou que querem tranquilidade e alguma privacidade, possam estar. E foi por isso que se fizeram múltiplos arranjos e mais temos que fazer no sentido de criar acessos ou de recriar, porque a maior parte das vezes eram acessos que existiam, eram de muito má qualidade, foram melhorados no sentido das pessoas poderem também ter um lugar menos cheio de gente e de confusão, porque às vezes estamos a falar nas grandes zonas balneares, zonas, digamos, selvagens, entre aspas, não são bem selvagens, mas zonas com menos gente. Pois. É porque, de facto, não é para todos ir para uma zona em que estão 1 milhar de pessoas ali deitados ao sol, com todo o bulício que isso gera. Há quem ache isso detestável, e com razão, e por isso sim, e às vezes ler um bom livro ou ouvir o mar a bater nas rochas é uma coisa altamente relaxante, não é? É melhor do que estar no meio de 500 rapazes a saltar para a água aos gritos. Claramente. Presidente, também, e mesmo para terminar nessa matéria, começam, fruto também desta questão das alterações climáticas, nós, por exemplo, o que temos visto é
que, tirando ali aquela semana de facto do período das São Joaninas, onde o tempo esteve muito bom, com exceção de um dia onde choveu, este mês de julho, por exemplo, vai a meio, já mais de meio, e não tem sido propriamente um dia bom, depois chove à noite, faz sol de manhã, enfim... Isso aí não será bem alterações climáticas. Há aqui um conjunto de coisas que já não fazem com que o verão seja aqueles 3 meses e o inverno os outros todos. A minha pergunta é... Haverá tendência a que a época balnear possa, por exemplo, ser estendida a partir de maio em vez de começar em junho? E isso é uma questão que já os autarcas começam, porque enquanto responsáveis pela gestão das zonas balneares, começam a pensar nisso? Eu diria que a época balnear são 12 meses por ano, ou seja, nós temos gente... Sim, nós temos gente e temos condições também. Temos condições para, em todos os dias do ano, ou quase todos, obviamente não, nos dias de tempestade não, para se ir ao mar. Aqui a Silveira ou o Negrito têm utilizadores diários de ano inteiro. A época balnear apenas tem a ver com a questão dos nadadores salvadores, e de todas aquelas outros serviços e valências à volta. Isso só deve acontecer no período de maior intensidade. Não faz sentido termos, enfim, desde a tasca ao nadador Salvador para 20 pessoas que ali vão, ou seja, há um período em que há uma maior intensidade de utilização e esse período é que corresponde àquilo que tradicionalmente nós chamamos de época balnear. Se calhar o termo ou a utilização desta expressão é que está errada, porque a época balnear neste momento já não é limitada àqueles 3 meses, nós estamos a falar numa utilização que é, eu diria mesmo, em muitas das nossas zonas, que é permanente e anual. Portanto, Silveira tem mesmo um grupo quase, não sei se legalmente constituído, mas pelo menos oficiosamente constituído. E a Praia da Vitória também tem um grupo tem ali algumas pessoas, ou seja, nós temos um conjunto de pessoas que vai a banhos durante todo o ano e faz muito bem. E esse grupo, felizmente, é cada vez maior e ainda bem que assim é. Por isso eu acho que não faz muito sentido nós falarmos em época balnear. O que nós temos que falar é época em que há uma maior afluência e em que, devido à existência de férias escolares, nós temos muito mais crianças e muito mais jovens nestas zonas balneares, em que se justifica a instalação de uma vigilância mais apertada. E é isso que acontece. Eu creio que não faz muito sentido nós prolongarmos, podemos prolongar 15 dias para diante ou 15 dias para a frente, mas sair desta zona, das férias grandes, não faz muito sentido termos este mecanismo montado. Obviamente que é uma questão que, em função da afluência, se irá analisando. Se surgir grandes afluências num mês qualquer numa zona balnear, pois fará sentido que se coloque lá a vigilância, mas isso também vai ter que seguir um pouco a vontade das pessoas e o número de pessoas que vai efetivamente a banhos. Muito bem. Presidente, muito obrigado por este bocadinho. Hoje andamos aqui muito à volta das coisas da natureza, mas também é importante falar sobre elas, até porque cada vez mais é fundamental sensibilizar cada um daqueles que nos escuta exatamente por esses problemas. Marcamos encontro então daqui por 15 dias. Professor Alan Menezes, muito obrigado. Muito obrigado. Foi o Angra em Revista deste sábado. A todos desejamos a continuação de um ótimo fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.